Começou. Boa noite, gente. Tudo bem? Olá, Leise, tá joia? Deixa eu só olhar aqui se já entrou. Ok. Bom, acho que foi, né? Bom, boa noite. A gente começa agora, né? Mais uma live para vocês. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Quem tiver aí, se puder clicar no aviãozinho e enviar esse vídeo, né, para as pessoas, para elas poderem assistir, para elas poderem participar. Eu agradeço. Deixa eu ver aqui. Vamos enviando. Convidar as pessoas. Pronto. Bom, então boa noite, né? A live de hoje é sobre como lidar com o comportamento das crianças e é sobre isso que eu vou falar, né? Esperar mais um pouquinho as pessoas irem chegando para que a gente possa dar continuidade, né? Vamos esperar mais uns minutinhos. Oi, Bruno, tudo bem? Gente, boa noite. Bom, eu vou começar, tá? Se vocês que estão aqui me assistindo souberem de alguém que tem interesse em ver essa live, em assistir essa live, né? Que é sobre como lidar com o comportamento das crianças agora nesse momento de isolamento social, é só clicar no aviãozinho aqui embaixo e enviar para as pessoas, tá bom? Tudo bem, Bruno. Bruno tem filhos, né, Bruno? Então talvez possa te ajudar, né? Não sei como que tá a sua situação aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? A conexão tá ok? Tá tudo certo? Manda aí pra mim um joinha pra eu saber se tá ok, se vocês estão me vendo. Bom, então vamos lá. Bom, muitos pais, né, eles ficam preocupados, eles estão preocupados, eles estão sem saber o que fazer nesse momento agora, né, de isolamento social. Ok, tá tudo certo. Sem realmente saber como agir, o que fazer com as crianças. Inicialmente existia uma grande preocupação em o que eu vou fazer com meu filho, como que eu vou lidar com meu filho, que atividade eu vou fazer com meu filho, né? E tem, ok, Leise, obrigada. Tem algo nisso aí que realmente é muito importante, porque a criança tem uma energia, né? Criança tem energia, então criança precisa gastar essa energia e por isso a gente precisa realmente pensar em como que a gente vai dar conta, né? De lidar com os filhos, de resolver toda essa situação, porque o convite, né, desse processo aí de isolamento, o convite é realmente da gente aprender a conviver, da gente conseguir lidar com os nossos filhos, né? O convite é da gente realmente poder relacionar. E nem sempre isso é fácil, né? Muitas vezes os pais eles estão muito acostumados a saírem para o trabalho durante o dia e chegar em casa só à noite e conviver pouco com a criança, né? Conviver pouco com aquele filho, seja uma criança ou seja um adolescente, até mesmo os filhos adultos. Às vezes a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente trabalha, o nosso filho fica o dia inteiro numa escola integral, ou sei lá, fica o dia inteiro com os avós ou com alguém. E a gente não sabe, às vezes a gente não conhece aquela criança. Então esse momento de isolamento social, ele tem mostrado pra gente o quanto que a gente precisa, né, conhecer os nossos filhos, o quanto que isso é importante para esse nosso momento, para essa convivência, e para muitos pais tem sido um grande desafio. De fato principalmente, olha, para pais que moram em apartamento e às vezes não tem um espaço, né, para a criança poder gastar energia, para a criança poder correr, pular, enfim. Às vezes para os pais que principalmente estão precisando conciliar o home office, né, com o cuidado com a casa, com o cuidado com os filhos, ou para os pais que estão também de férias em casa, que estão podendo aproveitar talvez melhor esse tempo de isolamento, mas que estão com as crianças em casa e pela primeira vez estão precisando conviver tanto tempo assim, não só com os filhos, mas com a família, né, no geral. E aí, esse momento, ele mostra pra gente sobre isso, sabe? O quanto que a gente vai ter que cuidar desse momento de que a gente está vivendo, né? Dessa convivência. E aí, o que a gente precisa pensar, né? Que
todas as pessoas, não só as crianças, mas todas as pessoas, elas precisam ser atendidas numa necessidade que é o senso de pertencimento e o senso de importância, né? E claro, gente, que para as crianças não é nada diferente. Então as crianças, elas precisam se sentir pertencentes, elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir importantes. E às vezes lá no nosso dia a dia, no nosso lidar com a criança, a gente está muito ocupado com outras coisas, ou mesmo a gente acha que está dando atenção para a criança, mas não está dando, e aí a criança percebe isso, ela sente isso e ela simplesmente começa a emitir aí um mau comportamento justamente para chamar sua atenção, porque ela não está sendo atendida. Então a gente precisa sempre perceber o seguinte, que as crianças, elas têm assim um senso de pertencimento, de importância que precisa ser atendido, né? É um sentimento que elas têm, é uma vontade que elas têm, é um desejo, é uma necessidade. Não só as crianças, mas todos nós que precisam ser atendidos. E as crianças, elas conseguem assim observar muito bem as coisas ao redor, elas observam, elas contam depois sobre o que elas viram, sobre o que elas observaram, mas às vezes elas não conseguem interpretar de forma adequada. Então, assim, o que isso quer dizer? Que às vezes você está trabalhando e o seu filho está lá te pedindo para brincar, te pedindo para fazer alguma coisa, e ele percebe o quê? Olha, mamãe e papai tá só olhando para o computador, tá só focado nessa atividade, não olha para mim. O que eles pensam? Eu não sou importante. Eles não me amam, eu não pertenço, eu não sou importante para eles. E aí o que eles fazem? Eles começam a se comportar mal, porque eles estão se sentindo mal, e aí o pai e a mãe ficam sem saber o que fazer. Então isso tem acontecido com uma maior frequência agora, principalmente para quem está trabalhando. Para mim mesmo tem sido assim um desafio, né, conciliar o home office com os cuidados com a casa e os cuidados com a minha filha. E faz parte, gente, tá tudo bem, faz parte. E como que eu tenho feito, né? É claro que a minha profissão, ela me dá um privilégio, né? Como eu sou psicóloga, eu consigo espaçar os meus atendimentos, eu consigo fazer algo diferente para que eu atenda e ao mesmo tempo dê atenção para minha filha. Mas eu sei que não é a situação real, a realidade, né, de todos vocês. Então, às vezes, você está precisando trabalhar de 8 às 18, não tem como, né, deixar o seu filho com alguém. Claro, as escolas estão paradas e precisam mesmo estarem paradas, e você fica sem saber como fazer, como lidar com essa situação. Então, o que a gente faz diante disso? Sabendo que a criança tem um senso de pertencimento e importância, essa necessidade que precisa, né, ser atendida, né, a Alicia agir. Ela tá falando aqui, agarra na perna, pé de colo. E é isso mesmo, né, gente? As crianças, elas fazem isso porque elas querem mesmo que a gente dê atenção para elas, porque elas acham que elas não estão sendo importantes naquele momento, que a gente não tá dando atenção. Então imagina, se nós adultos, muitas vezes, quando a gente sente que alguém não tá dando importância pra gente, não tá dando atenção, a gente se sente super mal, já adultos e amadurecidos, pelo menos era, né, como a gente deveria estar mais amadurecidos, se a gente se sente mal, imagina uma criança pequena que tá vendo ali, tá dentro de casa só com o papai e com a mamãe, às vezes só com o papai ou só com a mamãe, ou com os papais ou com as mamães, enfim, com a configuração familiar, e ela olha para aquele pai, para aquela mãe, e ela só vê os pais focados em alguma outra atividade que não é ela, ou que estão focados em arrumar a casa, ou em cuidar do próprio trabalho, ou preparar um alimento, mas que não estão olhando para ela. Então a gente precisa perceber que a gente tem que tirar um tempo para dar atenção para a criança. E não só tirar esse tempo para dar atenção para a criança, a gente precisa nesse momento conversar muito com elas, para mostrar para elas que a gente, naquele momento, né, olha, filha, nesse momento mamãe precisa trabalhar. A mamãe te ama, a mamãe quer ficar com você, mas depois que a mamãe concluir isso, a gente pode fazer atividade tal. E aí a criança pode sugerir ou você pode sugerir. Só que a criança precisa ficar claro para ela que ela está trabalhando naquele momento, que você está trabalhando nesse momento que você está em casa. Senão a criança começa a achar que tudo é importante menos ela. Quantas crianças, né, pensam que os celulares são mais importantes que os pais, porque os pais estão o tempo todo aqui, ó, mexendo no celular, né? Quantas vezes a gente faz isso sem perceber, sem se dar conta, e isso realmente machuca, isso realmente vai matando a criança por dentro, né? Ela se sente machucada por dentro, ela se sente
deixada de lado. Então, uma das necessidades que a gente precisa atender é essa necessidade das crianças de que elas são importantes, né? De que elas pertencem. E para a gente fazer isso é como? A gente precisa sim dar atenção, a gente precisa reservar um tempo para as crianças, mas a gente precisa dizer para elas que a gente precisa trabalhar também, que a configuração mudou, né? Muitas delas já estão entendendo sobre essa situação dessa pandemia, elas sabem que precisa ficar em casa, que não é para sair, né, na rua, que se sair tem que ter os cuidados de máscara e tal. Por exemplo, a minha filha tem 3 anos e ela fala para mim quando eu preciso ir à padaria ou alguma coisa, mamãe, usa máscara, lava as mãos, passa álcool em gel. Então, ela fala sobre essas coisas para mim. Então, assim, no geral, as crianças elas estão tendo um bom entendimento sobre isso, sobre a necessidade de ficar em casa. Mas elas talvez não estejam tendo um bom entendimento de que os pais em casa precisam trabalhar. E aí é o momento, sabe, que a gente precisa conversar com elas. Claro que adaptar a nossa linguagem da forma que, da idade da criança, né? A gente precisa falar de um jeitinho que a criança entenda. Tá fazendo sentido para vocês, gente, que estão aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se quiser perguntar, se quiser participar, é só colocar aí a pergunta, tá bom? Que eu vou respondendo. Então, assim, primeiro a gente precisa olhar para isso, porque às vezes a gente acha o tempo todo, né, que a criança tá se comportando mal para sacanear a gente ou para magoar a gente, porque a criança não nos ama. E aí a gente entra em várias crenças que vai interferir, né, no nosso processo de educação e a criança vai se sentir super mal com isso. Então a gente precisa olhar para dentro da gente para a gente primeiro entender como que a gente se sente quando o nosso filho se comporta mal. Quando o nosso filho grita, quando o nosso filho chora, o que que isso desperta pra gente? A Gi falou que tá fazendo sentido, ok. Obrigada, Gi. Então, assim, primeiro a gente tem que perceber também o que que aquele aquele comportamento, aquele mau comportamento do filho, o choro, o grito, o jogar as coisas no chão, o gritar com você, o te responder de uma maneira mais agressiva, o que que isso causa em você? Que sensação desperta em você? Será que quando, né, o seu filho faz isso, quando ele se comporta mal, será que isso talvez não está fazendo você lembrar de quem era você na sua infância? Porque às vezes a gente acaba assim agindo no impulso, né? A gente acaba agindo no piloto automático com os nossos filhos. E quando a gente faz isso, se uma criança grita com você, você grita com ela de volta, você vai gerando toda uma situação aí de estresse que não é resolvida. Então, para a gente lidar com as crianças, a gente precisa saber sobre resolução de problemas. Por exemplo, uma criança, ela tá chorando porque você colocou um leite para ela, um suco, uma água num copo verde, ela queria um copo azul. E para a criança é um problema. E a gente não ensina a criança, olha, vamos resolver isso aqui? Então a gente também precisa aprender, né? Quando a gente vai ensinar os nossos filhos sobre resolução de problemas, a gente também precisa saber sobre nós. Se quando o seu filho grita, chora, se isso gera muita raiva em você, vai ser muito difícil de você conseguir lidar com seu filho de uma maneira equilibrada, de uma maneira adequada. Se isso desperta dentro de você emoções, pensamentos, situações em que você não consegue manter o controle, cá pra nós, gente, como que você vai dar conta dessa criança, principalmente na quarentena? Como que você vai conseguir educar o seu filho, principalmente nesse momento que a gente passa o dia inteiro juntos? A gente precisa trabalhar com o filho dentro de casa. A gente precisa fazer um monte de coisas com o filho dentro de casa, sabe? E aí, onde que entra nisso? A questão da flexibilização dentro do que é possível. Oi, Andréia. Oi, Laís. Quem mais entrou aí? Oi, gente. Boa noite, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só colocar aqui que eu coloco. A gente está conversando hoje sobre como lidar com as crianças nesse momento de quarentena. Então, assim, se eu não tenho controle, se eu me desequilibro diante de cada situação, se eu tô totalmente desequilibrada com essa situação de isolamento, porque todo mundo, gente, está numa situação difícil. Não é fácil, a gente está enfrentando medo, incerteza, ansiedade. Sim, tá todo mundo vivendo isso. Alguns com uma intensidade maior ou menor, mas estamos todos vivendo um momento mais difícil. Se eu deixo esse medo me controlar, esse descontrole me controlar, eu não vou conseguir ter controle ao lidar com meu filho. E aí é complicado, sabe? A Laís está colocando aqui, a rigidez tornará esse momento, né, mais difícil. E realmente, e essa flexibilidade, né, Laís, ela precisa ser em todos os sentidos. Eu sei que talvez se você está trabalhando para sua empresa aí de 8 às 18, vai ser um pouco mais difícil você equilibrar algumas situações referentes ao trabalho.
Mas você vai precisar, em algum momento, olhar para o seu filho que está do seu lado. Gente, não tem como. Se você está em casa, você vai precisar fazer isso, sabe? E colocar para o seu filho, mostrar para ele que realmente você está trabalhando, que você precisa trabalhar. Precisa fazer isso, porque eu sei que é difícil para criança. Eu sei que tem famílias que tá o pai e a mãe, e eles já trabalhavam home office, então dá para equilibrar. E eu sei que tem famílias que não tem como. Ou que o pai não mora junto, ou a mãe não mora junto, ou que um sai para trabalhar e o outro fica em casa, e fica mais difícil? Fica. Mas fica impossível? Não. A gente também não precisa se prender a um momento falando que é apenas dificuldade. Tem dificuldade? Tem, mas também tem muita possibilidade, sabe? E tem crianças que às vezes elas não conseguem brincar sozinhas, né? Tem crianças, por exemplo, eu tô aqui e minha filha nesse momento ela tá dormindo, mas ela poderia estar acordada e tá só eu e ela. Por exemplo, quando eu faço os meus atendimentos online, eu tô aqui atendendo e ela tá em outro cômodo brincando. Mas tem crianças que às vezes não dá conta, né, de ficar sozinha num cômodo, de brincar sozinha, que necessita o tempo todo da ajuda do pai ou da mãe para se relacionar, para aprender a viver. E aí a gente precisa cuidar disso. Se você percebe no seu filho que tem sim uma grande dificuldade dele em poder brincar sozinho, em fazer as coisas sozinho, de ter mais autonomia nesse processo, você precisa ensinar o seu filho. E qual que é a dica sobre isso, né? Você fala, filho, mamãe agora tá numa ligação importante, ou mamãe agora precisa atender, no caso que eu faço, mamãe agora vai trabalhar um pouquinho, e deixa algumas opções para a criança. Ou dependendo da idade da criança, você pode perguntar: do que você quer brincar enquanto eu faço essa atividade? E você oferece opções, né? Ou deixa a criança escolher entre algumas opções e você vai fazer a sua atividade. Se você puder, no meio do caminho, você vai lá e supervisiona. Você para um pouquinho o que você está fazendo e vai lá e supervisiona e fala com a criança. Olha, filho, que legal, tá vendo? Como que tá a brincadeira? Você tá gostando de poder brincar com isso? Você tá gostando de poder desenhar? Você tá gostando de poder colorir? Ou de fazer isso, ou de fazer aquilo? A gente precisa começar a ensinar os nossos filhos essa independência e essa autonomia. E é importante não só para eles desenvolver esse senso de autonomia, mas é importante para a gente, principalmente para quem precisa trabalhar, né, de home office, e não só quem precisa de trabalhar, para quem está em casa mesmo, mas que às vezes quer um tempo, né? A gente precisa de um tempo, gente, só nosso. Eu tô sentindo, às vezes eu sinto muita falta, sabe, de ter um tempo só meu, de poder estudar sem interrupção, de poder fazer alguma coisa sem interrupção. Eu já tive os meus atendimentos aqui da terapia, eu já converso com os meus pacientes. Eu falo, olha, eu tô sozinha com a minha filha, ela só tem 3 anos, ela sabe que eu estou atendendo, mas tem dia que ela tá com um senso, né, de pertencimento, de importância, e isso tá mais debilitado nela e ela precisa me chamar. Então já aconteceu sim de eu precisar interromper meu atendimento e ir lá conversar com ela. E quando eu faço isso, sempre deu certo. Eu nunca precisei interromper e não consegui mais atender a pessoa. Mas é a flexibilidade que eu consigo. E eu sei que você, aí que tá me ouvindo, você também existe uma possibilidade de flexibilidade na sua vida, sabe? Às vezes a gente pensa assim, muito quadradinho dentro da caixinha e isso torna o processo mais difícil. A gente pensa que para educar um filho que a gente precisa ser uma mãe muito rígida, muito autoritária, que eu não posso dizer sim pro meu filho, que eu só preciso dizer não para ele o tempo todo, que não pode andar descalço ou que não pode sujar as paredes. Gente, criança não é robô, então a gente precisa ver o que pode e o que não pode. E principalmente a criança, né? Muitas vezes ela sabe que não pode rabiscar a parede, ou que não pode jogar a água no chão, ou que não pode isso, ou que não pode aquilo, mas ela não sabe o que pode, ela não sabe o que é permitido. E aí ela não tem aí um repertório comportamental, ela vai fazendo as coisas que é possível para ela. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos o que pode e o que não pode. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que eles podem fazer atividades sozinhos, né? Alguns, os maiores, isso já é mais fácil para eles, né? A gente tem crianças aí do ensino fundamental que estão tendo aula online e alguns têm dado conta, têm conseguido fazer isso. Mas uma criança pequena, ela não dá conta de ter uma aula online, de ficar sentada na frente de um celular ou de um computador assistindo uma aula. Para ela isso é difícil, isso é cansativo. Então nós aqui precisamos ensinar isso nos nossos filhos. Deixa eu ler aqui os comentários. A Aline colocou que está bem difícil manter a rotina de horários, indo dormir mais tarde, está difícil de controlar. E olha, Aline, uma coisa é o seguinte, né? A gente sabe que a rotina ela é importante.
até a nossa rotina de adulto, né? Se a gente consegue colocar na agenda quais são os nossos compromissos, quais são as nossas metas, o que a gente precisa fazer naquele dia, a gente tem mais certeza do que a gente pode fazer com o nosso tempo e de como organizar o nosso tempo, se é gestão de tempo, se é gestão de carreira. Mas para as crianças isso também é essencial. A criança se sente mais segura, mais tranquila quando ela sabe também como vai ser o dia dela. E uma coisa que acontece é que nós organizamos o nosso dia, às vezes mentalmente, a gente pensa, eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e esquece de falar para a criança como que vai ser o dia dela. E aí, claro que a criança vai se comportar mal porque ela vai se sentir insegura. E mesmo nesse momento, a gente precisa ter o mínimo de rotina possível. Claro que, Aline, olha, tá todo mundo, quem tá sem trabalhar, né? Quem não tá fazendo home office, ou até quem tá fazendo, se tinha que acordar às 6 para ir pro trabalho, agora tá acordando meia hora antes, tá, para poder começar o trabalho, enfim. Então, assim, a rotina mudou. É natural que a gente vá dormir mais tarde, mas será que dormir 2, 3 horas da manhã? Tem pessoas que estão indo dormir 2, 3 horas da manhã com os filhos, 1 hora da manhã com os filhos. Será que isso é adequado para todos os dias? E depois, quando voltar? Será que isso também é a forma mais saudável para uma criança? Existe sim, né? Dá pra gente flexibilizar isso, só que a gente só pode olhar o que a gente pode olhar, o que é possível e o que não é. Então veja se você acha, Aline, que se essa rotina aí de horário se tá muito extravagante, se você acha que tá muito difícil, ou que tá um mais tarde, mas um mais tarde aceitável. E é isso você vai olhar dentro da sua realidade familiar, dentro do que é possível para vocês aí na sua casa, tá? Mas cabe flexibilidade também. A Gi colocou que conciliar é muito difícil, porque eu mesma preciso ficar online de 8 a 5 e meia. Eu imagino, Gi, o quanto que é difícil para você ficar online todo esse tempo, né? Eu não sei se seu marido fica em casa ou não, mas realmente é um desafio, né? E eu imagino como que deve ser, agora pense como que deve ser para a Alicia também, te ver online ali o tempo todo olhando para um aparelho eletrônico e não poder dar a atenção que ela gostaria de ter. Ela se sente trocada. Gente, é muito mais fácil quando a gente deixa o nosso filho com alguém e vai para o nosso trabalho e pode se concentrar no nosso trabalho, do que a gente vê que o nosso filho está ali do nosso lado sofrendo, porque a gente está trabalhando, a gente não pode dar o foco para ele e ele está ali achando que ele é desprezado, que ele não é importante para gente, quando na verdade não é isso. Então, cabe muita conversa, mesmo com crianças pequenas, sabe? A gente precisa conversar com eles. Em algum momento vai ser mais fácil, eles vão entender. Alguns dias eles vão entender com mais tranquilidade, outros dias não. Mas tente aproveitar, assim, talvez um lado mais positivo desse home office, que é de você poder tirar um tempinho aí e poder ficar com eles, com ela, sabe? De olhar para sua filha, de tirar um tempinho a mais e poder brincar com ela e poder ver qual que é a necessidade dela, o que ela tá querendo. Foca nisso que isso pode ajudar. Elusimar. Oi, gente, boa noite. Bom, então a gente tá falando, né, sobre como lidar com as crianças agora nesse momento de quarentena. E aí a gente já falou sobre o senso de pertencimento, o senso de importância. E aí a gente precisa saber também sobre as crenças que existem por trás do mau comportamento dos nossos filhos. Quando as crianças se comportam mal, né, na disciplina positiva a gente fala muito o seguinte, que uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. E o que é isso, encorajar? É você dar força para o seu filho, é você ensinar com amor. Então, é você mostrar para o seu filho que ele consegue. Por exemplo, eu falei da situação da gente dar autonomia para os nossos filhos brincarem sozinhos, né? Para que a gente consiga fazer as nossas coisas, porque somos seres humanos. A gente precisa, sim, trabalhar, arrumar a casa, cozinhar, comer, tomar banho, as nossas necessidades, enfim. Então, a gente precisa ensinar a criança também a brincar sozinha. Por algum momento, ela vai precisar. Não tem como a gente ficar o tempo todo com ela diante da situação de ter que cuidar de várias outras coisas. Então a gente precisa aprender a fazer junto, a trabalhar enquanto ela faz isso, a fazer o alimento enquanto a criança brinca um pouquinho e a ter o momento junto com a criança. Isso é essencial. Então, às vezes os nossos filhos eles se comportam mal porque eles estão se sentindo mal. Muitos de nós fomos educados, né, por meio de muita punição, né, de muitas brigas. Nossos pais às vezes batiam mesmo com chinelo, com correia, com varinha, coloca no milho e faz isso e faz aquilo e humilhava. Por exemplo, uma criança faz xixi na cama, ela tem que ir para a rua com um colchão na cabeça, no sol, para todo mundo ver que aquela criança fez isso. Claro que o objetivo que tinha, né, por trás dessa situação, quando os pais faziam isso, o objetivo deles era fazer, olha, vê se com isso, se com esse sofrimento você aprende.
Eu tô querendo te ensinar para que você não sofra depois, para que você tenha uma vida mais leve, mais confortável. E eu faço isso por amor. Na verdade, essa era a mensagem que estava por trás. Mas a forma de nos ensinar era, muitas vezes, não é com todo mundo, né? Muitos de nós, adultos, hoje teve uma criação mais respeitosa mesmo, e outros não. Enfim, faz parte, né, gente? É a nossa história. Mas era a nossa forma dos nossos pais nos educarem. E eu falo isso não pra gente olhar para os nossos pais e julgá-los, né? Pra gente olhar, porque foi o melhor que eles puderam nos dar. Família produtiva, eu esqueci seu nome. Mas realmente acontecia, né? E ainda acontece muitas vezes. Só que todo pai, toda mãe, quando faz isso, o objetivo desse pai e essa mãe é educar esse filho. Só que é uma forma diferente, sabe, que acontecia antes. Os pais de hoje, eles não precisam mais agir assim, porque hoje a gente tem ferramentas, né? A gente tem aí um repertório melhor, a gente tem recursos à nossa disposição. Por exemplo, esse momento, Aline, esse momento agora, né, que tá acontecendo agora. Gente, os nossos pais não tiveram essa possibilidade, então eles não souberam. E às vezes, quando a gente vai lidar com os nossos filhos, só vem a nossa memória de como os nossos pais, né, lidaram com a gente também no nosso momento de mau comportamento. E aí, se o nosso pai nos bateu, a gente acha que a gente tem que bater. Se os nossos pais falavam com a gente, cala a boca, que eu que mando aqui, engole o choro, a gente acha que a gente também tem que fazer isso com os nossos filhos. E com todo respeito e com todo amor aos nossos pais, a história deles, a gente concorda, a gente olha com amor para isso, só que a gente pode fazer diferente. Então a gente fala, papai e mamãe, muito obrigada, eu agradeço, eu honro vocês e mesmo por honrar vocês, eu faço agora um pouquinho diferente. Eu educo meus filhos baseado muito mais no amor e no respeito, porque hoje isso é possível para mim. Esse é o caminho que a gente precisa fazer. E aí, os nossos filhos, às vezes, eles acham, né, que da mesma forma que os nossos pais pensavam que precisavam nos punir muito, fazer a gente sofrer para a gente aprender, às vezes os nossos filhos pensam que eles precisam se comportar mal para a gente poder dar atenção. Por exemplo, olha, uma situação atual. Você tá lá focado no seu trabalho, trabalhando lá no seu home office, seu filho entra no local que você tá e ele começa a te chamar, mamãe, mamãe, mamãe. Você fala, filha, agora não, mamãe tá trabalhando. O que essa criança pensa? Mamãe não tá me dando atenção. Aí ela vai, pega um copo, paf, quebra o copo. Na mesma hora você para tudo e dá atenção para a criança, não é? O que a criança, mesmo que você vá chamar a atenção dela, o que a criança tira disso? Ela observa o que aconteceu. Ela fala, quando eu faço isso, a mamãe olha para mim. E aí ela começa a se comportar mal para você poder olhar para ela. Porque na crença dela, ela precisa se comportar mal para você olhar. É uma crença errada? Sim, mas é a forma como a criança interpretou. Como eu disse, as crianças conseguem observar muito bem o ambiente, mas elas não sabem interpretar com clareza. Elas não conseguem perceber essa situação. Então a gente precisa entender por que os nossos filhos estão se comportando mal. Que crença que está por trás dessa situação? O que passa ali, né, na cabecinha deles que faz eles se comportarem assim? E quando a gente começa a pensar sobre essa situação, do quanto é difícil para eles, o quanto tem crenças dolorosas, né, atrás do mau comportamento, a gente consegue olhar para eles com mais amor. E não só para eles com mais amor, mas para a gente também. Porque se a gente simplesmente repete um comportamento de agressividade, se a gente briga, se a gente bate, a gente também se sente mal com isso, né? Nenhuma mãe fala, ai, que alegria, gente, hoje eu gritei muito com meu filho, hoje eu bati, nossa, eu tô dormindo super feliz. Não! Você dorme super mal, pensando, poxa, será que hoje eu não poderia ter dado um pouquinho de mais carinho? Será que eu não conseguiria ter acolhido meu filho naquele momento difícil de birra? Ou naquele momento difícil em que ele estava chorando? Será que eu não consegui fazer diferente? Então, assim, nenhum pai ou mãe acorda e pensa, hoje eu vou ferrar com a vida do meu filho. Muito pelo contrário, né? A maioria dos pais, eles buscam sempre fazer o melhor. Para alguns pais isso não é possível. Tem pais que realmente não dão conta nem de criar os filhos, né? Tem pais que têm os filhos e dão para adoção ou para alguma coisa assim, porque eles não têm essa disponibilidade parental. E a gente sabe que o processo, né, de ser mãe, isso exige muito da gente. Exige muitas pausas, né? A gente precisa fazer aí toda uma diferença para a gente poder dar conta. A gente precisa parar um momento da nossa vida, lá no puerpério,
a gente fica afastado do trabalho, a gente cumpre a nossa licença maternidade, porque a gente precisa de um tempo, né? Então a gente dá um tempo num monte de coisas para poder cuidar dos nossos filhos, mas depois a gente tem que ir voltando. Então a gente sabe o quanto que esse processo exige de nós, mas no fundo a gente também topou isso. E esse processo, gente, de buscar dar o nosso melhor, ele não é assim do dia para a noite, né? A gente vai buscando um pouquinho a cada dia e vai tentando dar o nosso melhor, sabe? Hoje eu não vou gritar. E aí você vai se mantendo nisso, você vai buscando fazer isso e vai tentando a cada dia, até que isso torne uma habilidade em você. Por exemplo, a gente não nasce andando, a gente não nasce falando, a gente vai balbuciando até aprender a falar, a gente vai engatinhando até aprender a andar. Quando a gente começa a andar, a gente fica meio assim, a gente cai muito até a gente ter mais firmeza. A gente consegue compreender tão fácil, né, esses processos que a gente precisou aprender a ler, a escrever, mas às vezes a gente não tem tolerância com a gente no nosso processo de amadurecimento também, enquanto mãe. A gente se exige demais, né? A gente se cobra demais. Então, ter esse processo de autocuidado, de autoperdão, de autorresponsabilidade, eles fazem parte também desse momento, que é o convite, sabe? Que todos nós estamos tendo. Deixa eu ler aqui os comentários. A Aline colocando, né, que os pais não têm culpa, e realmente não tem, né? Eles deram o melhor pra gente. E aí, Ana? Boa noite. A G colocando, né, que ela sabe que é difícil para ela também. Sim, é difícil, né? É difícil para as crianças. Esse momento tá dificílimo para elas, gente. Criança que gosta de correr, de pular, de brincar, ter que ficar dentro de casa o tempo todo não tá fácil. A gente acha que é fácil porque a gente pensa assim, a criança só tem que brincar, criança não tem que trabalhar, criança não tem isso, não tem aquilo. Às vezes tem sim alguma atividade, né, para fazer ou da escola ou de casa, mas são coisas que às vezes não ocupa tanto tempo e a gente acha que tá tudo bem, que elas são privilegiadas. Só que a gente precisa entender os nossos filhos na dor deles. As crianças também sentem dores. São diferentes das nossas, mas elas têm as dores delas e a gente precisa olhar para isso. Aline colocando, engole o choro, sempre me policio, e é verdade, porque se a gente não tiver cuidado, a gente simplesmente o tempo todo fala para eles, engole o choro, cala a boca, eu que mando aqui, vai ter que ser assim. A gente parte, né? A gente fica dividido, a gente não sabe se a gente é autoritário, se a gente caminha para o autoritarismo ou se a gente caminha para a permissividade. Ah, tadinho, deixa ele fazer isso, que ele é criança. Ou se não, eu que mando, ele tem que fazer da forma que eu quero. E a forma da gente olhar para tudo isso e fazer de uma forma mais tranquila é encontrar isso aqui, ó, o ponto de equilíbrio. O equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, né? É você conseguir ser gentil com seu filho, respeitoso com seu filho, olhar com amor para ele, mas esse respeito ele não é só com a criança, é com você também, né? Se você deixa fazer o seu filho fazer tudo o que ele quer, você não está sendo respeitoso com você. E aí não é legal, porque o seu filho aprende que a gente pode deixar os nossos sentimentos, as nossas vontades de lado em função do desejo e da vontade do outro. Então aí a gente não está educando de uma maneira positiva, a gente não está ensinando a criança para a vida, né, como se relacionar, como estar com os outros, como conviver. E aí a gente acaba fazendo também um papel equivocado. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, então assim, a gente precisa saber que realmente está sempre difícil para a criança também. E isso mostra pra gente também um pouco, sabe, da nossa crença do que é ser mãe, né? A gente às vezes acha que ser mãe tem que ser perfeito, que a gente tem que dar conta de tudo. E de onde que a gente tirou essa ideia, né? Que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo. É essa ideia que faz a gente o tempo todo se sentir mal, sabe? Se sentir mal com o que tá acontecendo, de achar que você não tá sendo a melhor mãe, que você não tá dando o seu melhor, porque a gente tem a crença de que mãe dá conta de tudo, gente. E é uma crença assim social, né? Ninguém tem superpoderes quando vira mãe. A gente sim, a gente olha para algumas coisas, a gente protege os nossos filhos, a gente cuida dos nossos filhos, exerce um papel social importantíssimo. O papel de pai e mãe é para a vida toda. Então, isso sim precisa ser valorizado, né? Mas, será que você realmente não está dando o seu melhor? Se você tentou se controlar, né, naquele momento e não gritou, se você pensou, opa, será que meu filho
Será que ele tá chorando assim? Mas será que não é uma birra? Será que é uma necessidade que ele tá tendo? Você tá buscando o seu melhor. Se você o tempo todo pensa no melhor para o seu filho, você está buscando o seu melhor. Agora, não adianta viver na ilusão achando que você vai dar conta de tudo o tempo todo, porque é essa ilusão que te faz sentir mal. Principalmente agora, gente, olha, a gente percebe, né, principalmente no início desse processo de isolamento, o quanto que existia, faça isso com seu filho, brinque disso, brinque daquilo, um monte de tipos de brincadeiras sendo compartilhadas, né, em aplicativos, em redes sociais. E quando eu olho para isso tudo, eu penso, gente, será que realmente é necessário? A gente precisa ter alguém para dizer o que a gente vai fazer com o nosso filho nesse sentido. Brinca com isso. É como se fosse assim, quando eu olho para isso, eu sinto de uma certa forma, claro que tem o outro lado, mas que é uma forma de os pais não precisarem se haver com a criança. De falar, tá, deixa eu fazer isso com ela, porque aí eu ocupo o tempo da criança. E o objetivo não é ocupar o tempo. O objetivo é olhar para a criança, o objetivo é se relacionar com a criança. Entendem a diferença? Boa noite, gente. Para quem tá aí, tá ok? Vocês estão compreendendo bem o que eu tô falando? Alguém tem alguma dúvida? Bom, se tiver, é só colocar aí, tá? Tem um delay entre o tempo que eu falo e o tempo que vocês escutam. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que eu respondo, tá bom? Então, assim, é o momento de se relacionar mesmo, sabe? De conviver e de enxergar o seu filho do jeito que ele é. Porque a gente coloca muitas expectativas, sabe? Em cima dos nossos filhos. A gente quer que eles se comportem bem o tempo todo, que eles sejam bons alunos, que eles tenham boas relações, de que eles nos ajudem em casa, de que eles durmam no horário que a gente deseja, de que eles comam de maneira mais saudável possível o que a gente pede para eles comerem. E a gente vai criando várias expectativas, né? E quando os nossos filhos começam a não atender, porque não tem como uma criança atender todas as expectativas dos pais, e se atende, muitas vezes ela faz isso porque ela precisa reprimir algo dentro dela, para ela não mostrar realmente quem ela de fato é, para ela simplesmente se sentir aceita, né? Que ela pensa, se eu for me comportar dessa forma, mamãe e papai não me amam, então deixa eu ser do jeito que eles querem que eu seja, para eu me sentir amado. E isso acontece, né? E a gente vê hoje muitos adultos, né, que vivem dependendo da aprovação do outro, porque cresceram com essa necessidade de aprovação dos pais. E aí é como se fossem robôs, né? Pessoas que se escondem através de máscaras e de armaduras para conseguirem se relacionar e se sentirem aceitos na sociedade e nos relacionamentos. A gente tem inúmeras provas de como que isso funciona hoje, né? Como que os adultos eles agem dessa forma, mas aprenderam isso lá na infância. Por isso que a infância, gente, é um período assim muito importante, porque o que acontece na infância segue com a gente para a vida inteira. Segue com a gente, sabe? Claro que nem tudo é culpa dos pais, né? Seria injusto falar isso, né, gente? Assim, nem tudo é culpa dos pais. Os filhos, chega um momento que eles crescem e eles também têm a responsabilidade, né? Não só enquanto adultos, mas ainda enquanto pequenos, eles também já têm a responsabilidade pelos seus atos. Mas os pais, eles fazem parte de tudo isso, né? E é a primeira relação que a gente vive na vida, então a gente aprende sobre essa relação. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Bom, gente, então é isso, tá? E a gente precisa, né, pensar o quanto que todo esse processo lembra da nossa infância, né? O quanto que a gente lembra de quem a gente era. Todos nós temos uma criança que vive dentro da gente. A gente chama isso de criança interior. O que é a criança interior? É a criança que a gente foi um dia lá na nossa infância e todos nós temos uma criança interior ferida. Quem tem criança interior ferida? Todo mundo que passou pela infância, ou seja, todo mundo que está aqui me ouvindo. Todos nós temos uma criança interior ferida. E por que essa criança é ferida? Porque a gente interpreta as coisas da nossa forma. Às vezes a gente acha que os nossos pais, né, lá na nossa infância, a gente achou que os nossos pais não nos amavam, ou que eles preferiam nossos irmãos, ou alguma cena, alguma situação que machucou demais, algum momento que você não pôde ficar com seu papai ou com a sua mamãe, algum momento em que você se sentiu não amar. E aí, isso vem para você de uma forma assim que isso ainda está ferindo, está doendo aí dentro de você. Tá doendo ainda a forma como o seu pai te bateu, ou sua mãe te bateu, ou como ele olhou para você em algum momento por algo que você fez.
ou por talvez algum dia que atrasou para te buscar na escola. E a gente vai guardando essas coisas, sabe? E são coisas lá da nossa infância que a gente viu, a gente olhou para aquilo naquele momento e a gente não deu conta de ressignificar, porque éramos imaturos para isso. Por isso que quando a gente cresce, né, a maioria de nós, a gente vai para terapia, para a gente cuidar dessas feridas, para a gente entender essas feridas. Então, primeiro, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Quando a gente não cuida dessa criança, quando a gente não olha para essa criança passa a comandar. Por exemplo, quando você bate no seu filho com muita raiva pelo que ele fez, você, ai que desaforo, que menino desaforado, paf! É a sua criança que está se sentindo muito ferida, muito magoada com o que aconteceu com você lá na sua infância, que está tomando conta. E essa criança, ela toma conta não só nesses momentos, gente. Quantas vezes nós adultos, né, fazemos birra porque tem uma criança birrenta dentro de nós. Por isso que eu acho assim o trabalho da criança interior um dos trabalhos mais bonitos que existem, porque é uma cura muito profunda. Cuidar dessa criança é cuidar da gente de uma forma muito bonita. E como que a gente faz isso? Olhando, né, para as nossas dores, para as nossas sombras, olhando para a nossa infância e ressignificando tudo isso. Independente do que aconteceu, os nossos pais fizeram o que era possível para eles, o que era melhor para eles naquele momento. Eles deram o melhor deles, independente do que eles deram. Mesmo se seu pai, sua mãe te abandonou, é porque ela não dava conta de te dar mais do que aquilo. Eles não davam conta de pegar você, levar para casa e cuidar de você. Então, o que eles davam conta era de permitir que você nascesse, deixar você para adoção, ou entregar você para sua avó, para sua tia, enfim, ou colocar você em algum lugar na rua, numa lata de lixo. Foi o que eles conseguiram te dar. E por mais que doa a nossa história, se a gente não olhar para isso e perceber que houve amor, mesmo num ato de te deixar em algum lugar, porque não era possível fazer mais, fica mais fácil da gente olhar para a vida, porque a gente consegue olhar para as coisas com mais amor, com mais compaixão, com mais respeito ao sentimento que existiu, sabe? E aí fica tudo muito mais fácil. É como se a gente colocasse assim uma nova lente e pudesse olhar, sabe, para a vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais respeitosa. E aí a gente consegue ver força onde havia dor. E essa força nos impulsiona e nos faz agir diferente. Então, para a gente cuidar dos nossos filhos, para a gente educar os nossos filhos, a gente precisa transformar a dor que tem dentro da gente em força, em amor, para a gente conseguir educá-los através do amor, através do respeito. Isso não significa ser permissivo, tá? Mas a gente precisa sim olhar para essas coisas para a gente dar conta de educar. Bom, gente, até aqui tudo ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, o auto-perdão, o autocuidado é sempre algo importante que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Saber que a gente não vai dar conta de tudo, saber que realmente tem dores, tem coisas que doem. E que a gente precisa fazer o quê? Parar e acolher esse sentimento para que a gente dê conta de voltar, de caminhar, de respirar. E agora eu quero falar assim para vocês de algumas dicas, né? A gente tem 15 minutos. Vou falar para vocês assim de algumas outras dicas que a gente pode fazer para a gente dar conta de lidar com esse momento. Eu fiz uma colinha aqui, tô olhando para ela, tá, gente? Então, assim, primeiro, olhar pra gente, ter o auto-perdão, o autocuidado, ser mais flexível, isso faz parte. Quando a gente dá conta de olhar para mais amor pra gente, a gente dá conta de olhar com mais amor para os nossos filhos. Não adianta você achar que você vai cuidar do seu filho, dar amor pro seu filho e para você não. Por quê? Pode ser que você esteja protegendo demais seu filho, tentando colocá-lo numa bolha que não existe. E aí, você tá pensando que tá fazendo o melhor para ele, claro, que é o que é possível para você, mas na verdade você tá protegendo tanto o seu filho que ele não vai dar conta de lidar com situações difíceis. Ele vai pensar, no fundo, né? Claro que é um processo inconsciente. Eu sou tão ruim, eu sou tão fraco que a minha mamãe ou meu papai precisa fazer tudo por mim. Quantas vezes, né, a gente não entra na briga de filhos, a gente quer fazer tudo pelos filhos, a gente não deixa os nossos filhos serem quem eles são. Isso é porque a gente não está acreditando neles. Mas por quê? Porque a gente não acredita em nós. Então a gente fala, ó, eu não acredito em mim, eu sou insegura pra caramba, então deixa eu proteger meu filho disso. Deixa eu fazer tudo pra ele não precisar passar pelo que eu passei. E ninguém evolui sem viver,
sem conviver, sem se relacionar. E o processo de se relacionar, de conviver, ele envolve algumas situações que nem sempre são fáceis pra gente. Então, a gente olha pra isso, a gente olha pra gente, a gente se respeita, a gente se cuida. Quando tiver difícil pra caramba pra você, desiste, assim. Desiste no sentido de pare o que você tá fazendo, retome o seu equilíbrio, respire, toma um banho, né? Vá comer alguma coisa que seja legal para você. Também não é para cair na compulsão, né? Alimentar, nada disso. Mas faça algo de bom para você, sabe? Pare um pouquinho, respire, olhe para você. Porque se tiver difícil para você, a sua criança, ela se conecta, a sua criança, seu filho, ela se conecta com o seu sentimento. Aí não adianta você virar pro seu filho e falar que tá tudo bem, se ele sabe que o que você tá sentindo por dentro é algo totalmente devassalador, que tá te machucando, sabe? Que tá deixando você assim super para baixo. E aí seu filho vai começar a se comportar mal, porque para ele é difícil também digerir essa emoção. Então seja honesto também com você, com seu filho. Você pode falar, olha, filho, hoje a mamãe não tá muito bem. Tá difícil, né, da mamãe lidar com esse sentimento. Mamãe tá se sentindo um pouquinho triste. A mamãe precisa de um tempinho para se acalmar. A mamãe precisa de um tempinho. Você pode brincar nisso enquanto a mamãe respira um pouquinho. E aí você aproveita e vai ensinando sobre a criança, sobre o controle emocional, sobre as emoções, né? Você nomeia a emoção para a criança, você diz para a criança o que você está sentindo, seja honesto, porque não adianta esconder que a criança sabe o que você está sentindo, ela se conecta com isso. Não tem como eu descrever quantas vezes já que eu estava assim num nível de estresse, exigindo muito de mim, e que minha filha começou a se comportar mal. E não adiantava, gente, eu querer controlar o comportamento dela se eu não estou bem. Então hoje isso é mais fácil para mim, eu percebo, eu falo, poxa, eu tô no meu limite, então eu preciso me controlar, porque quando eu tô no meu limite, olha a minha filha me mostrando para mim que eu preciso cuidar de mim. Então a gente precisa olhar para isso, tá? É do dia pra noite que a gente aprende? Não. Mas você pode começar a partir de agora a observar melhor como que você lida quando o seu filho se comporta mal. O que que você sente? O que que desperta em você? Ei, Lúcia, boa noite, Vanessa, boa noite, gente. A gente já tá caminhando aqui pro final, tá? Tô dando agora algumas dicas do que a gente pode fazer, né, para essa convivência, esse momento, esse convite, né, de relacionar, de conviver e de estar em casa com os filhos tem feito pra gente. Bom, e aí tem um momento que eu chamo assim, eu chamo não, né, a disciplina positiva chama de pausa positiva. O que que é isso? Quando você perceber também que, ó, não tá dando, tô estressada, eu vou gritar com esse menino, eu vou bater nesse menino, não tô aguentando mais, eu tô a ponto de explodir, faça uma pausa positiva. Que é isso? Pausa, pausa. Pausa pro seu bem ou pro bem da criança. E como que eu faço aqui em casa, por exemplo? Quando tá só eu e minha filha, eu falo, filha, mamãe agora tá precisando de um tempo, e aí eu tento ficar longe dela, eu preciso ficar longe dela naquele momento. Quando meu marido tá em casa, eu entrego para ele e falo, olha, toma conta que eu tô no meu limite e vou fazer alguma coisa para eu retomar o meu equilíbrio. E quando ela tá no momento dela de birra, eu falo a mesma coisa para ela. Eu pergunto para ela se ela precisa da minha ajuda para ela se acalmar ou se ela quer se acalmar sozinha. E às vezes, o que eu ensino sempre para ela? Eu falo, filha, se você tá querendo o colo da mamãe, o carinho da mamãe, fala pra mamãe que você tá querendo o colo, o carinho. Não é gritando que a mamãe vai entender que você tá querendo isso. E aí ela fala, né? Claro, gente, ela faz birra, tá? Ela faz birra, ela grita. E aí eu aproveito para ensinar para ela sobre isso. Então, assim, aproveitem os erros. Eles são ótimos momentos para a gente poder ensinar para a criança o que é correto, sabe? Principalmente quando se trata das emoções. É um momento assim excelente para a gente poder ensinar para as crianças como lidar. Então, não olhe o erro apenas como algo ruim. Olhe ele como algo positivo, como uma oportunidade de você ensinar seu filho. Ei, Tati. Ei, Nayara, boa noite. Então, os erros são sempre uma oportunidade, tá? De aprendizado, da gente poder ensinar algo para os nossos filhos. Então, a partir de agora, quando seu filho errar, pense o que você pode ensinar o seu filho a partir daquilo. E isso, gente, não é você apenas dar um sermão. É você mostrar, olha, essa é a melhor forma? Será que essa é a melhor forma de você reagir a essa emoção que você está sentindo? Filho, você está sentindo raiva. Mamãe também sente raiva, mas quando eu sinto raiva, eu não bato nas pessoas. Eu não quebro as coisas. E tem uma ideia bem legal que é o cantinho da calma.
E o que é o cantinho da calma? É você ter um espaço na sua casa. Gente, é um espaço simples, é um espaço com tapete ou com almofadas. E lá vocês podem colocar coisas que podem nos acalmar nos momentos de estresse. E você pode fazer esse cantinho pensando na criança, mas você pode fazer pensando na família inteira. Então pode ter lá uma caixinha de música para colocar uma música para você relaxar, para o seu filho relaxar. Pode ter os brinquedos do seu filho, pode ter papel, caneta, canetinha para vocês colorirem, pintarem, né? Ou para quem estiver precisando naquele momento do cantinho da calma utilizar. Pode ter um cheirinho, uma essência gostosa, não tem uns cheirinhos assim que acalmam? Existe a aromaterapia que é para isso, né? Então vocês podem utilizar de tudo isso para que a gente perceba o seguinte, que às vezes a gente realmente sai do nosso ponto de equilíbrio. Mas esse não é o ideal, a gente não vive fora desse ponto de equilíbrio. Para a gente ter uma vida bacana, com bem-estar, a gente precisa voltar para o nosso ponto de equilíbrio. E ter atividades assim que nos fazem acalmar é o foco. Se o seu filho está gritando com você, não é gritando com ele que você vai fazer ele parar de gritar, né? Se seu filho bateu em alguém, não é batendo nele que você vai ensinar que não pode bater. Então, o cantinho da calma, ele ajuda muito. E você pode fazer com os recursos que você tiver em casa, sabe? Existem muitas opções na internet, mas você faz de acordo com o que você tiver em casa, tá bom? Adorou, né, Tati? Tati, eu também adoro, sabe? Aqui em casa, na verdade, eu ainda não tenho esse cantinho da calma. Mas lá no meu consultório é praticamente o cantinho da calma. E minha filha adora ir pra lá, ficar lá, poder brincar com os brinquedos. Ela tá sentindo muita falta de ir pra lá. Então, assim, as crianças, elas naturalmente, elas já aderem isso, porque é um cantinho que te convida a estar numa sensação de um bem-estar que é diferente, é o oposto de estar com raiva, de estar brigando, de estar com birra. E aí a criança vai entrando naquele clima mesmo assim do cantinho da calma. Outra dica bem bacana e que tem acontecido muito, gente, é o uso de telas, né? As crianças, eu sei que nesse momento a gente precisa flexibilizar, então elas têm ficado mais tempo, né, expostas a telas. Mas uma criança que fica o dia inteiro exposta à tela, ela não tem como dar outra resposta a não ser o estresse. Imagina você ficar o dia inteiro aqui. Para quem tá trabalhando home office, sabe que é chato, né? Você ficar o dia inteiro ali olhando pro computador, se relacionando com o computador, não dá. Então, assim, a gente precisa controlar isso. Como que eu faço aqui na minha casa? De manhã não tem tela. Não tem tela. Aí eu deixo um pouco depois do almoço. Aí falo, Preta, agora nós vamos desligar a televisão. O que você quer fazer? Você quer andar de bicicleta? Você quer patinete? Você quer colorir? Você quer pintar? Você quer fazer o quê? E aí ela escolhe. E aí, quando eu tenho, né, a minha disponibilidade, eu saio e vou fazer com ela. Geralmente eu tenho planejado pelo menos uma atividade por dia para eu fazer com ela. Uma atividade assim diferente, por exemplo, massinha, né? Massinha caseira, colorir, desenhar, brincar de fazer coisa simples, gente, de fazer como é que chama isso aqui? Sombra na parede. As crianças gostam, sabe? Então a gente pode fazer isso com elas. A gente precisa ter um momento com elas. Qual atividade vai fazer? Isso é o que menos importa. Desde que você esteja inteiro focado no seu filho, tá bom? A criança pode decidir o que ela quer fazer. Ela se sente bem quando ela decide. Então a gente faz assim. A Gi falou que ideia ótima. Obrigada, Gi. Eu que agradeço. E a Tati colocou, como minha filha demanda muito de mim, fica exausta e sem paciência, será muito bom pra nós, sim. Porque quando o filho tá demandando muito também, é porque ele tá sentindo que você não tá olhando pra ele, Tati. A gente falou sobre isso no início da live, acho que você ainda não tava aqui. Então, às vezes as crianças, elas sentem que elas estão sendo deixadas de lado, então elas intensificam essa demanda, que é falando, mamãe, por favor, olha pra mim. E quando você consegue fazer isso, se despir disso que tá te impedindo de olhar para o seu filho e realmente olhar para o seu filho, fica mais fácil, tá, Tati? Depois você assiste a reprise, eu vou tentar deixar gravado, mas no início a gente falou muito sobre isso, tá bom? Que mais? Gente, atividades de relaxamento, isso é muito bacana. Existem várias, nossa, tem tanta opção. Eu tenho um e-book que eu fiz que é só com atividades de relaxamento. Eu fiz para a Semana das Mães Conectadas. Quem quiser me pede inbox que eu mando para vocês, tá bom? São atividades simples que a gente faz e que ajuda a criança a relaxar. Agora, uma coisa importante. Seu filho, deixa eu só olhar as horas. Nossa, faltam 5 minutos. Seu filho precisa ter aí um momento para ele extravasar essa energia. Se a criança, gente, não adianta achar que sua criança vai ficar o dia inteiro sentadinha, quietinha, igual você fica ali no seu trabalho, que não vai. E não vale também deixar a criança o dia inteiro frente à televisão ou frente ao computador, celular, para ela ficar quieta, porque, gente, é maldade até, né?
Não maldade por ser ruim, no sentido que você tá maltratando o seu filho, mas, gente, faz mal pra caramba uma criança ficar o dia inteiro exposta a isso. Então, escolha o momento do dia em que isso possa acontecer. Por nada. Por nada, Tati, por nada, Aline. Todo mundo gostou do Cantinho da Calma, né, gente? Mas ele é uma coisa maravilhosa. Imagina você poder fazer um Cantinho da Calma com isso tudo que eu falei. Claro que cada um faz com o que é possível, mas que acalma, calma. Nossa, ainda mais se puder ter essências. Gente, é uma maravilha. Então, assim, vale muito, tá? Muitas vezes a gente pensa no cantinho do pensamento, né? Mas a gente usa o cantinho do pensamento como punição. E o cantinho da calma, ele não é punição. O cantinho da calma é uma opção para você perceber que você precisa equilibrar suas emoções, que você precisa cuidar de você para você se sentir bem. E quem que não precisa cuidar de si para ficar bem, gente? Todo mundo, todo mundo. Então, assim, as coisas que a gente faz com as crianças são coisas simples de fazer. Só que às vezes pra gente é difícil porque a gente não pensa na criança, a gente só pensa na forma como nós somos adultos. A gente esquece que a criança tá no mundo novo, que ela tá aprendendo um monte de coisa. Ai, obrigada. Obrigada, Nayara. Faz sim e posta que eu quero ver, tá? São vários tipos de cantinho da calma e cada um faz o que for possível. Olha, quem tiver assim, areia, grama, terra em casa, coloca a criança para pisar descalço nessa terra, sabe? Para pisar descalço nessa grama. Isso ajuda muito, porque o que que acontece? A gente vai acumulando muita tensão, né, no nosso corpo e esse contato com a natureza, com plantas, com os animais e com a natureza mesmo, a terra, a grama, isso deixa a criança se acalmar mais. Eu mesma, né, quando eu posso, eu gosto de ficar descalço pisando na terra. Gente, experimentem fazer isso, experimentem. A conexão com a natureza ela é muito poderosa, então a gente pode fazer isso para as crianças também. Você também, Tati? É ótimo, né? Então façam isso, tá? Deixa eu correr que eu já tô acabando. Eu que agradeço, Gi. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Ser honesto e respeitoso com você e com a criança, né? Quando eu falei dos sentimentos. E, gente, dá realmente atenção. Sabe? Às vezes a gente acha que tá dando atenção. Seu filho tá falando, mamãe, é isso. Aí você tá lá no celular. Ah, filho, tá bom. Nossa, que lindo. E nem olhar pra criança. Eu falo, nossa, que lindo. Gente, quando você realmente der atenção pro seu filho, você vai ver que ele não vai precisar ficar te pedindo atenção. Fato. Fato. Realmente dê atenção para sua criança que ela não vai precisar te pedir. Vou deixar salva, Aline. Quer dizer, se o Instagram não me boicotar, eu vou deixar salva, tá bom? Bom, então realmente dê atenção. E o seguinte, não tem como a gente controlar tudo, nem mesmo o comportamento dos nossos filhos. Então tem momento que a gente precisa realmente ensinar para eles o que precisa fazer, mas a gente também não precisa brigar o dia inteiro, senão que criança que vai querer ficar perto da gente, né? Então, não é ser permissivo, mas também não é ficar brigando o dia inteiro. Então, se a gente controla isso, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu consigo manter o meu controle o dia todo, eu não tenho um momento de estresse com a minha filha. Porque quando ela vem com estresse, eu sei fazer algo de diferente. Mas se eu fizer algo errado, se eu estiver desequilibrada, eu não dou conta de me comportar bem com ela. Bom, então é isso, gente. Eu vou cair, tá? Eu pretendo deixar salvo. Se eu conseguir, eu subo no YouTube também. Mas é isso. Muito obrigada por vocês que me acompanharam. Se tiver alguém que vocês acham que é interessante, vocês indicam depois, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchauzinho, gente!